Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Neste domingo, domingo da misericórdia, somos chamados a contemplar a bondade de Deus na nossa vida, na nossa igreja, no nosso mundo. De fato, a liturgia de hoje canta a grande misericórdia de Deus manifestada em seu Filho Jesus Cristo. Após a ressurreição, nós vemos os apóstolos com destemor congregando a comunidade, anunciando o querigma, ou seja, a fé no Cristo ressuscitado, mostrando, apontando tudo o que ele passou, mas reafirmando que ele está vivo e ressuscitado, e nos conclama a dar graças ao Senhor, porque ele é bom. E é isso que nós fazemos em todos os domingos. Louvamos a Deus pelo dom da criação, pelo dom da nossa vida, pelas suas maravilhas materiais da criação e espirituais que Ele realiza no coração de todos aqueles que creem. É um dia de descanso, um dia de repouso, um dia de ação de graças. Por isso que esse salmo tão maravilhoso nos convida a dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E ali vai contando como Deus foi trabalhando na história do povo de Israel e principalmente na revelação do seu Filho Jesus Cristo, que é chamado a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular, ou seja, a pedra principal que sustenta todo o arco arquitetônico. Ele é o centro, ele é aquele que dá sentido e que dá possibilidade de uma construção ir para frente. Em outro salmo se diz: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a agradecer e dar graças a esse Jesus Cristo que não desiste do seu povo. É o que nos mostra na segunda leitura que Ele é o vivente, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é aquele que ressuscitou, que tem as chaves da morte e da região dos mortos. Ele vive para sempre. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, nós não podemos desanimar. Elevemos a Deus nesse momento uma oração, agradecendo esta misericórdia que Ele tem para com o seu povo, essa misericórdia que começou desde quando Ele criou o mundo, desde quando Ele chamou as coisas inanimadas à vida, desde quando Ele concedeu tantas maravilhas para a felicidade do ser humano. Esse Deus que não se cansa do seu ser humano, não se cansa dos seus filhos. Ele que é misericórdia, misericordes, aquele que dá o coração ao miserável. A origem latina dessa palavra é muito clara. Misericórdia é arrancar o coração do próprio peito e concedê-lo àquele que necessita, ao miserável. É a expressão em hebraico hesed, que quer dizer exatamente isso, esse amor das entranhas, amor visceral, um amor que cria, um amor que dá a vida, um amor que reconstrói, um amor que reconstitui a vida. Assim, a misericórdia de Deus não é apenas um sentimento de bondade, é muito mais do que isso. É uma ação, é uma libertação, é uma transformação. Se Deus, de nada adiantaria se Deus tivesse pena do ser humano, como muitas vezes a gente, vendo um acidente ou sabendo de uma notícia trágica, a gente sente aquele pesar, mas isso não é suficiente, não é apenas o sentimento, tem que ser uma atitude. Não adianta ficar com pena de uma pessoa que está jogada na rua e não fazer nada por ela. Ah, eu tenho tanto dó quando vejo essas crianças abandonadas. Ótimo, mas o que você está fazendo? A misericórdia, ela exige uma ação, ela exige um comprometimento para que as coisas mudem. E é assim que é a misericórdia de Deus não é um sentimento passivo, mas é um sentimento ativo, que transforma, que eleva, que converte os corações. A misericórdia de Deus é o sentido da vida cristã. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: ainda que eu fosse mais pecadora que a Madalena, eu jamais duvidaria da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, portanto, é esta ação de Deus que transforma, que nos dá a vida. E graças ao carisma de Santa Faustina, esta misericórdia, esse lado misericordioso de Cristo, veio calar fundo nos corações de sua época. Uma época em que se contemplava ou que se
pregava mais aquele Deus juiz, aquele Deus que é justo, que é verdade também. Santa Faustina coloca que a justiça de Deus se torna misericórdia quando ele vem em socorro daqueles que estão abertos à sua ação. Como foi isso com o próprio Tomé nesse evangelho de hoje? Tomé era um dos 12 que não estava presente. Na liturgia de hoje fica muito clara que a ação do Espírito, a ação do ressuscitado se dá pessoalmente, mas se dá de maneira preferencial em comunidade. É quando os apóstolos estão ali reunidos que Jesus se coloca no meio deles. É claro que Jesus vai em busca da ovelha perdida, mas nós somos chamados a não abandonar a Assembleia Cristã, a estar vivendo e celebrando em comunidade, pois aí nós temos a certeza da esperança, da experiência do Cristo ressuscitado também nós. Nós vimos que a comunidade estava reunida, rezando, Jesus se coloca no meio deles. Eles contemplam o ressuscitado. Eles que antes eram medrosos, estavam ali trancados naquela casa, sem perspectiva, agora estão diante do ressuscitado, que rompe as barreiras, que entra mesmo com as portas fechadas, porque ele é o ressuscitado e vem em socorro daquela comunidade covarde, medrosa, que está ali trancafiada. Revela o seu plano de amor, dá a eles o Espírito Santo, sopra sobre eles, como Deus na criação soprou sobre aquele boneco de barro e ele se tornou um ser vivente. É a palavra de Deus, a força da palavra de Deus que nos edifica, que nos constrói, que nos converte. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Tomé não estava presente, mas de certa forma ele estava ligado à comunidade. Tanto que os irmãos vão contar para ele: olha, nós vimos Jesus ressuscitado. Ah, mas se eu não vir com meus olhos, se eu não palpar aquelas chagas, se eu não colocar o meu mão no lado dele, eu não vou acreditar. Era compreensível, né? Porque era algo inédito. Tomé faz a experiência. Jesus misericordioso dá a ele uma chance. Quando ele volta na comunidade, talvez por curiosidade, talvez mesmo movido pelo Espírito do ressuscitado exatamente, ele tem esse encontro com o Senhor. E não precisou fazer nada, tocar nada, só o encontro já o convenceu. E ele é capaz de manifestar a maior expressão de fé: meu Senhor e meu Deus. Essa mesma expressão que a igreja durante tantos anos pedia que o povo repetisse oralmente na hora da consagração. Hoje é pedido que se faça de maneira mais discreta, no interior do próprio coração. Mas a grande falta de fé de Tomé foi compensada por essa grande confissão de fé. Ele poderia ter dito: não, eu caí numa alucinação coletiva, isso tudo é coisa da minha cabeça, eu estava influenciado lá pelo discurso de Pedro, pelas palavras dos discípulos, das discípulas, eu fui influenciado. Não, ele reconhece que realmente Jesus está vivo e ressuscitado. E Jesus diz uma palavra que nos consola, diz a Tomé: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e vão crer. E crerão. Que coisa maravilhosa essa palavra. Bem-aventurados os que não viram e creram. Assim, queridos irmãos e irmãs, essa palavra nos atinge, nos enche de alegria, porque nos mostra que a misericórdia de Deus chega até nós, de geração em geração, esse anúncio e, sobretudo, esse mistério da morte e ressurreição de Cristo chegou até nós pela sua misericórdia, pelos sacerdotes que no altar realizam esse mistério. Rezemos por todos os sacerdotes, portanto, por todos os nossos bispos que nos conduzem na verdadeira fé, na unidade com o Santo Padre o Papa. Essa unidade que era tão cara ao nosso querido Padre Antônio Irineu, um homem que promovia a unidade, a comunhão, que celebrava em comunhão com tudo aquilo que a Igreja ensina. Um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro discípulo. Que ele interceda por nós para que nós também tenhamos essa fé madura, esta fé que não vacila, esta fé que converte, esta fé que nos é dada pela infinita misericórdia do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo
na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos destes. Fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos remiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem de Fátima e de São Padre Pio, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Um bom domingo a todos.